Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas aqui ao nosso dossiê da Banca Fundação Carlos Chagas, em especial a análise aí para a prova, de Direito da Criança e do Adolescente no âmbito lá da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso. Eu sou o professor Rafael Bortoni, ministro aulas aqui no Gran Curso de Direito da Criança e do Adolescente e venho aqui nessa oportunidade trazer para vocês aqui algumas dicas, alguns pontos que eu entendo como sendo os mais importantes para que vocês possam aí lograr êxito lá no dia 26 de março do ano que vem, que é o momento que será, então, a prova lá de defensor público do Estado do Mato Grosso. Eu sou defensor público, falar um pouco aqui de mim, eu sou defensor público aqui de Brasília, do Distrito Federal, já fui juiz de direito, em especial juiz de direito da infância e da juventude, e atuo aqui também em Brasília, numa vara de violência doméstica, mas a gente está sempre aí tocando, aí permeando, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, as questões atinentes ao direito da criança e do adolescente. Aqui quero parabenizá-los por estarem assistindo esse curso, esse momento, não chega a ser um curso, mas aqui um momento de dicas, esses nossos 50 minutos que estaremos aqui tratando do tema, alguns pontos principais, e parabenizá-los porque eu sei como é difícil, eu sei que todos aí trabalham, têm suas atribuições diárias e está aqui, se vocês estão aqui hoje é porque vocês realmente querem, porque vocês realmente desejam aí obter sucesso na sua jornada aí, em especial como defensores públicos, e tenho certeza que serão defensores e defensoras públicas do Estado do Mato Grosso. Bem, a prova de defensor público do Estado do Mato Grosso, após uma análise do edital, eu pude verificar que serão cobrados, assim como ocorre em algumas provas da magistratura e também no Ministério Público, 5 questões, tá? E também analisando aí outras provas da Banca Fundação Carlos Chagas, a FCC, eu pude observar que a FCC, como é de praxe, ela mantém aí uma análise mais focada na letra seca da lei. Tá bem? Então, assim, é claro que hoje nós temos o advento aí de muitas questões de cunho jurisprudencial, mas a banca ainda foca bastante na letra da lei, trazendo aí casos concretos para que sejam solucionados à luz da legislação de regência, A legislação, nós sabemos, ela envolve aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, mas ela também tem aí a legislação esparsa, como a própria Lei do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que nós também vamos passar aqui, dentre outras leis que hoje também, aí com o advento de outros crimes, inclusive contra a dignidade sexual, em especial crimes contra a criança e adolescente, que foi, inclusive, houve aí um acréscimo, um incremento aí de penas e também de novos tipos penais e até mesmo de medidas protetivas relacionadas à criança e adolescente, também toca na nossa matéria, mas nós vamos focar um pouco mais aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente e também na lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, dado ao nosso tempo, e também porque essas outras questões, como eu falei, elas irão estar são mais focadas, estão mais voltadas para o próprio direito penal do que o direito da criança e do adolescente. E, sem mais delongas, vamos começar aqui tratando de temas, que são os temas que vocês, como defensor, defensora pública, atuarão no seu dia a dia aí. São os temas que a defensoria, são os temas mais afetos à atividade da defensoria pública. E o primeiro tema que eu queria trazer aqui para vocês é justamente a temática relacionada à teoria do ato infracional. É um tema que pode parecer recorrente, e é realmente recorrente, tá? Nessas provas, e que traz algumas peculiaridades que não são difíceis, mas que na hora ali do nervosismo, a gente sabe, eu já fui concurseiro, já fiz diversas provas de concurso, e a gente sabe que naquele momento ali que você está tenso, está com outras matérias na cabeça, aí, direito constitucional, direito administrativo, processo civil, processo penal, enfim, às vezes
com esse acúmulo, né, de matéria, a gente acaba deixando passar coisas simples, tá? E eu não quero que isso aconteça com vocês, eu tenho certeza que não acontecerá, tá bom? Então, começando aqui sobre as questões relacionadas aqui à teoria do ato infracional, eu quero lembrar, né, que criança e adolescente não praticam crime. Tá? Criança e adolescente, por uma tipicidade delegada, que nós chamamos, eles praticam atos infracionais equivalentes a crime, né? Ou análogos a crime. Então, aquela criança, aquele adolescente que subtrai coisa alheia móvel para si ou para outra, mediante violência ou grave ameaça, ele não pratica roubo, mas sim ato infracional equiparado ao roubo, e assim por diante, valendo-se do Código Penal e da legislação penal extravagante, a análise, né, o link que nós fazemos de tipicidade, essa tipicidade delegada, se dá a partir justamente desses crimes existentes, né, no nosso ordenamento jurídico, mas destacando que criança e adolescente não praticam crime, mas sim atos infracionais. E lembrando, claro, né, aqui até na tela eu destaco que a criança, né, claro, é aquele aquele que tem menos de 12 anos, né, e o adolescente que tem mais de 12 anos, tá? A criança e o adolescente praticam atos infracionais, mas as medidas socioeducativas só se aplicam aos adolescentes, tá bom, gente? E isso cai em prova. Tá? Eu tive a oportunidade, né, de rever algumas questões e havia duas questões nesse mesmo sentido, dizendo, uma criança, né, ele trazia dois nomes, né, uma criança tinha 11 anos e o outro tinha 12 anos e praticaram um ato infracional análogo a roubo. E aí, qual é a solução? E a solução que o examinador queria era justamente, aí a resposta era inclusive essa, dizer, né, que ao adolescente pode ser aplicado uma medida socioeducativa ou medidas protetivas, né, aquelas medidas protetivas contidas lá no artigo 101 do ECA. Já a criança, para ela, só pode ser aplicada medidas protetivas, né? Então, a criança e o adolescente praticam atos infracionais, mas à criança só se aplicam as medidas protetivas. Destacando ainda, volto aqui na tela um pouquinho, que no artigo 101 são 3 medidas protetivas que só podem ser aplicadas pela autoridade judiciária. Quais são elas? É o acolhimento familiar, né? O acolhimento institucional e a colocação em família substituta. Essas 3 providências, que são também medidas protetivas, né? Só quem pode aplicar é a autoridade judiciária, tá? Então, isso é um ponto importante, que é imprescindível que nós tragamos aqui nessa oportunidade, tá bem? Vamos continuar e falar um pouquinho aqui da competência, né, para a apuração, né, ou seja, para o processo de conhecimento dos atos infracionais. Em regra, é o local da ação ou da omissão. A gente se vale, então, aqui do que a gente chama da teoria da atividade. Igual lá no Código Penal, vocês devem ter estudado lá, né? Também a mesma coisa acontece aqui, ou seja, o local da ação ou da omissão será o local onde, lá no Código Penal a gente tem a ubiquidade, claro, mas também se aplica, né? A teoria da ação é uma teoria lá no Código Penal híbrida, mista, né? Que aplica tanto a da ação como do local da execução ou até mesmo da consumação. Mas aqui é o local da ação ou da omissão, ou seja, onde tiver sido praticada essa ação ou essa omissão que, por definição legal, consubstancia-se um ato infracional equivalente a um crime, lá nesse local será a competência da Vara da Infância e da Juventude para apurar o processo de conhecimento, ou seja, ali ele vai tomar as primeiras providências, né? Irá fazer audiência de apresentação, audiência em continuação e eventualmente a aplicação ou não da medida socioeducativa, tá bem? Mas olha que interessante, porque para o processo de conhecimento então, o local da ação da omissão, como eu disse, porque está destacado lá no artigo 147 do ECA. Mas olhem, o local da execução há uma situação diferente. Se ela for em meio aberto, tá bom? Elas sim vão ser executadas no local da residência do adolescente, tá? Visando aí sempre, né, o suporte aqui da rede socioassistencial. Todavia, se for medidas socioeducativas que privem, né, ou que restringam aqui no caso a liberdade
do adolescente, como por exemplo a semiliberdade, que não priva totalmente, mas restringe sobremaneira, né, aí a liberdade do adolescente, e a internação, que há sim então aí uma maior restrição da liberdade, essas, pessoal, vão ser executadas no local da unidade socioeducativa onde o adolescente estiver internado, aí seja em regime, né, na internação, né, seja com a medida socioeducativa de internação, ou seja ainda na medida socioeducativa de semiliberdade, tá bom? Então isso cai também, tá? Já vi questões nesse sentido também, cobrando aí do candidato que ele soubesse, né, que há uma distinção em relação à ação de conhecimento, ou seja, ao processamento ali inicial da medida socioeducativa, né, quando se recebe do Ministério Público ali uma representação, para que se processe ali uma eventual medida socioeducativa, né, apurando-se assim, ali a autoria e a materialidade de um ato infracional, tá bem? Mas a execução, sim, meio aberto, ok, na residência do adolescente, mas sim meio fechado na unidade, a competência vai ser da vige do local da unidade socioeducativa, tá bom? Não podemos esquecer, claro, sempre, hoje acho que é um princípio, né, talvez até um sobreprincípio, no âmbito aqui do direito da criança e do adolescente, sempre repisado pela jurisprudência, tá? Inclusive, lendo aqui, recentemente o informativo 872 do Superior Tribunal de Justiça, ele destaca novamente, tá? Valendo-se novamente do princípio aqui do juiz imediato, podemos ver aqui na tela, falando, né, que é o princípio em que pese, tá, a criança não está mais residindo no local onde se iniciou eventual ação, seja relacionada a atos infracionais, tá, gente? Seja ainda relacionado a medidas protetivas ou qualquer outra questão relacionada à criança ou adolescente, não se aplica, tá? Ela se aplica, mas ela pode se sobrepor, tá, às regras de competência lá do Código de Processo Civil, em nome aqui, ó, gente, desse grande princípio, o melhor interesse da criança, tá bom? Então é permitido mudar o foro do processo mesmo após o seu início, ou seja, não se aplica aquela regra, não se aplica estritamente a regra da perpetuatio jurisdictionis, né, lá prevista, né, que é uma regra maior, né, uma regra firme, né, do Código de Processo Civil, para os casos aqui envolvendo crianças e adolescentes. Então, mesmo que já tenha se iniciado o processo, pode haver aí a transferência, né? Ou seja, o processo iniciou uma comarca tal, mas a criança e adolescente não está mais residindo naquele local, estão residindo em uma outra comarca. Não há problema, tá? O juízo mais próximo do domicílio atual do menor, né? Garantindo uma proteção mais rápida e eficaz, principalmente nas medidas protetivas e questões de convivência familiar, tá? Sempre aqui visando o foco, gente, ao direito, vocês provavelmente vão ver isso muito, tá? Seja em primeira fase, seja na segunda fase, as questões sempre priorizando o direito à convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente. Então não se esqueçam desse ponto, podem voltar, obrigado, Netinho. Não se esqueçam desse ponto do juízo imediato. O princípio do juízo imediato, ele cai também bastante, tá? É bem exigido em prova, porque ele ainda é muito utilizado para decisões, notadamente lá no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e resolvendo aí, às vezes, conflitos de competência, tá bem? Vamos continuar aqui a nossa aula. Vamos destacar, gente, isso aqui é muito importante. Só quem pode aplicar a medida socioeducativa é a autoridade judiciária, só o juiz, né? E isso, inclusive, é uma matéria que vem sumulada, súmula 108 do Superior Tribunal de Justiça, ela destaca isso, é um verbete bem simplório, as medidas socioeducativas só podem ser aplicadas pelo juiz, tá? E isso cai em prova, gente, acreditem ou não, pode parecer uma coisa óbvia, mas cai, o Conselho Tutelar aplicou, determinou lá a suspensão do poder familiar, ou determinou lá a liberdade assistida, né, do adolescente. Não pode, tá, gente? Só quem pode aplicar isso é a autoridade judiciária. Lembrando aí que a gente já falou um pouquinho, né, das medidas protetivas lá de acolhimento familiar, colocação em família substituta e acolhimento institucional também são medidas protetivas, mas que só podem ser aplicadas pela autoridade judiciária, tá bom? Destacando, claro, que o Conselho Tutelar possui diversas atribuições, nós vamos falar aqui rapidamente, claro, mas e muitas também são relacionadas a medidas de proteção, né, para crianças ou adolescentes, mas essas três, lembrando, né, para além aqui das medidas socioeducativas, só podem ser aplicadas
pelo juiz, tá bom? Ó, vamos lembrar aqui, voltando um pouquinho lá na tela, nas 5 medidas, né, socioeducativas que nós temos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos a advertência, nós temos a obrigação de reparar o dano, nós temos a prestação de serviço à comunidade, nós temos a liberdade assistida, a semi-liberdade e a internação. Falei 5, desculpa, são 6, né? Vamos só lembrar um pouquinho aqui de alguns pontos, né? A advertência, tá? Seria para aquelas situações mais simples, é a primeira vez ali que o adolescente foi flagrado, né, numa situação ali de ato infracional, às vezes é um ato infracional que não é análogo a um crime de maior potencial ofensivo, talvez de médio ou de pequeno potencial ofensivo. O juiz ali diante da situação aplica apenas uma advertência, que é uma admoestação verbal, tá? Ou seja, por se dizer, uma bronca, né? Vamos lembrar ali da advertência. Então, uma mera admoestação verbal. E para advertência, vamos lembrar, isso cai também em prova, tá? Porque o examinador gosta de trocar essas palavrinhas aqui. Basta meros indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, para todas as medidas socioeducativas tem que ter a prova da materialidade. Mas, para de advertência, basta indícios de autoria, ou seja, não precisa a prova da autoria, tá bem? Então isso é importante e cai bastante. Vamos lembrar aqui da obrigação de reparar o dano e lembrar aqui da prestação de serviço à comunidade, que é o máximo dela, tá? Ó, o máximo, 6 meses. O examinador também gosta de fazer esse trocadilho com a liberdade assistida, porque a liberdade assistida é o mínimo 6 meses, tá bom? Então, enquanto na prestação de serviço à comunidade essa medida socioeducativa ela pode durar no máximo 6 meses, lá na liberdade assistida ela é no mínimo, pelo menos, ou seja, de 6 meses, tá bom? Então o examinador gosta de fazer esse trocadilho aí com esse prazo, né, máximo e mínimo, para confundir o candidato na hora ali, para saber se ali está certo em relação à liberdade assistida ou se está certo em relação à prestação de serviço à comunidade, tá bem? Vamos voltar aqui, eu só quero dizer, alertá-los, né, e alertá-las também, para que vocês façam uma leitura pormenorizada, tá, desses institutos aqui, das medidas socioeducativas, principalmente aqui em relação à semi-liberdade e à internação, porque na semi-liberdade da internação tem questões referentes à possibilidade de saída do adolescente lá da unidade socioeducativa, tá bom? Então eu vou remeter vocês à leitura, né? A gente pelo tempo aqui não consegue fazer toda essa análise, mas eu remeto vocês à leitura, em especial aqui da semi-liberdade e internação, porque os outros pontos aqui entendo que já estão aqui, que seriam os pontos, né, de maior questionamento do examinador, a gente já conseguiu passar, tá bom? Olha lá, vamos voltar um pouquinho. Esse ponto aqui também é muito importante. Qual que é o prazo máximo de uma medida socioeducativa, gente? 3 anos, né? Inclusive seria a medida socioeducativa mais gravosa, a gente sabe, a internação, tá bom? E o prazo máximo de duração dessa medida não pode superar, não pode suplantar aí 3 anos. Lembrando ainda que, e também isso é objeto de questionamento, que o adolescente, né, ainda que ele fique maior de idade, isso não prejudica, tá, a aplicação da medida socioeducativa. Ou seja, essa medida socioeducativa, se no curso de um processo que se apure medida socioeducativa, até mesmo no curso da execução, ele complete 18 anos, isso não impede que essa medida socioeducativa seja totalmente executada. E isso também é objeto de súmula, gente. Olha, súmula 605 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que a superveniência da maioridade penal, que é 18 anos, né, não interfere na apuração do ato infracional nem na aplicabilidade da medida socioeducativa em curso, como eu falei, inclusive na liberdade assistida enquanto não atingida a idade de 21 anos. Claro, lembrando, pode voltar comigo aqui, Netinho, lembrando que fez 21 anos, aí sim, aí já a extinção, né, da medida, aí seria realmente o prazo máximo, tá? Isso cai em prova, professor, da FCC? Cai, tá bom? Então, é um ponto também que eu gostaria de chamá-los a atenção aqui. Vamos continuar. Esse ponto também é bem interessante, vi uma questão ontem, salvo o melhor juízo, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, também feita, né, Banca FCC, tá? Ó, prescrição. Nós sabemos, gente, pela súmula
338 do STJ, que a prescrição penal ela é aplicável nas medidas socioeducativas. Isso é fato, tá bom? Então, se aplica a prescrição penal às medidas socioeducativas. Qual que é? Lembra daquela tabela lá do artigo 109 do Código Penal? É por essa tabela que vocês vão se orientar, tá bom? Tem que estar com essa tabelinha aí meio decorada, não tem como, tá, pessoal? Ó, o máximo da prescrição, né, das medidas socioeducativas é em 4 anos. Por quê? Porque, como eu falei, o prazo máximo de uma medida socioeducativa é de 3 anos, não é isso? Se você pega esses 3 anos e aplica aqui na tabelinha do 109, nós vamos chegar lá num prazo de prescrição de 8 anos. Só que nós sabemos que nós temos uma outra regra, né? Salvo o melhor juízo no artigo 115 do Código Penal, que diz que para aquele que tem menos de 21 anos, que é o caso, né? São adolescentes, aplica-se o prazo pela metade. Então, pela metade, metade de 8, nós temos aqui 4 anos, tá bom, gente? Então, se a medida socioeducativa, pode voltar aqui comigo, Netinho, se a medida socioeducativa ela não tem um prazo definido, ou seja, o magistrado aplicou uma medida socioeducativa, mas não destacou em que prazo que seria, qual seria o prazo máximo de duração. Lembrando que essas medidas devem ser reavaliadas, né? Dentro de um prazo máximo de 6 meses, elas devem ser sempre reavaliadas para ver se elas são pertinentes, se já alcançaram o seu objetivo ou não. Se ele não aplicou um prazo, ou se ele aplicou o prazo máximo, por exemplo, uma internação de 3 anos, vocês sabem, tá, que essa medida socioeducativa vai prescrever em 4 anos, pela explicação que eu acabei de dar, ou seja, o prazo máximo 3, joga na tabela do 109 do CP, nós chegamos em 8, dividido por 2, porque são menores de 21 anos, necessariamente, temos um prazo de 4 anos. Mas, se por outro lado, volta aqui comigo, Netinho, se por outro lado ele fixa um prazo, ou seja, aqui eu estou falando quando não tem prazo, mas, por exemplo, se ele fixa um prazo, e era a questão que eu vi ontem, ele fixou um prazo de 6 meses, tá? Só apagar aqui, para a gente não confundir, tá bom? Deixa eu apagar aqui, ó. Apagar aqui, ó, para a gente não confundir. Vamos supor que ele aplicou, então, 6 meses, né? Ele aplicou o prazo aqui de 6 meses, tá bom? Então, fixado o prazo, deixa eu voltar aqui, pronto. Fixado o prazo, né? O prazo de 6 meses, a gente sabe, jogando na tabela lá do 109, que em 6 meses o prazo máximo de prescrição é em 3 anos, tá bom? Dividido por 2, não é isso? Porque são menores de 21, nós temos um prazo de 1 ano e 6 meses. E era justamente essa questão, pode voltar aqui comigo, Netinho, era justamente essa questão, porque ele dizia lá que um adolescente tinha recebido uma medida socioeducativa de semi-liberdade por um prazo de 6 meses. E depois o trânsito em julgado dessa ação, dessa representação, né, dessa ação para aplicação de medida socioeducativa, ele não havia ainda dado início à execução dessa medida socioeducativa. Então, passados 2 anos, o que aconteceria? A resposta era essa, que ele queria dizer que a medida estava prescrita, tá bom? Então, por quê? Porque nesse caso ele fixou um prazo de 6 meses, 6 meses a gente joga na tabela, temos 3 anos dividido por 2, 1 ano e 6 meses, como já tinham passado 2 anos no caso da questão, e estava prescrito, tá bom? Vamos continuar aqui, falar mais um pouquinho aqui de ato infracional. Olha, a gente lembra da remissão, né? O que é a remissão? A remissão é o perdão, tá, gente? Remissão com 2 S é uma forma de perdão, uma forma de relevar aquilo que foi feito, tá bom? E essa remissão, ela pode ser tanto pré-processual como processual. Pré-processual, né, gente? A gente lembra que é antes do processo. E ela será como forma de, desculpa, tá até escrito aqui, mas é exclusão, tá, gente? Exclusão do processo. Essa medida, ela vai ser oferecida pelo próprio membro do Ministério Público, né? Seja ali na audiência ali em apresentação, o membro do Ministério Público verificando que, dentro das circunstâncias, né, de todo o ato infracional praticado, ele pode aplicar ali uma medida de exclusão, tá? E agora, se o processo já se tiver iniciado, o magistrado que pode aplicar essa remissão, seja para suspender o processo, seja para extinguir o processo, tá bom? Mas, de qualquer forma, gente, ainda que essa remissão seja pré-processual, tenha sido oferecida pelo membro do Ministério Público, ela sempre tem que ser homologada pelo juiz, tá? Porque, como eu disse lá na súmula 108,
medidas socioeducativas só podem ser aplicadas pela autoridade judiciária. Então, ainda que seja uma remissão pelo Ministério Público, né, ou seja, pré-processual, tá bom? Como forma de exclusão do processo, ou seja, o processo nem vai se iniciar, o Ministério Público nem vai oferecer uma representação, essa medida precisa de ser homologada pelo magistrado, que caso discorde, tá? Isso também é um outro ponto que está na lei, caso discorde, ele fará a remessa ao Procurador-Geral de Justiça, que vai decidir se mantém a remissão oferecida pelo Ministério Público, se determina que um outro membro ofereça aí a representação, tá? Ou se ele vai manter essa remissão ou outros termos, tá? Ou ele vai apresentar outros termos para que essa remissão seja então aplicada, ou então não concorda com a aplicação dessa remissão, tá bom? Ou seja, há a possibilidade de envio, né, dos autos, assim como tem lá no artigo 28, hoje está um pouco modificado o Código de Processo Penal, mas de envio desse processo ao Procurador-Geral de Justiça, caso haja aí uma discordância entre o promotor de justiça e o juiz de direito, tá bem? Então, sempre aqui, gente, homologado pelo juiz. Bom, agora vamos passar um pouquinho, eu queria falar com vocês aqui da lei, né? Voltando aqui só um pouquinho, aqui do SINASE, que é o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, tá? A lei ali que vai determinar, né, vai orientar como se dará a execução dessas medidas do atendimento socioeducativo, tá? Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, essa lei é o que vai determinar, vai orientar como, né, a autoridade judiciária ali e os demais atores do sistema de justiça, como os senhores tenho certeza que serão aí membros da Defensoria Pública, irão atuar, né, enquanto a essa execução das medidas socioeducativas. Eu queria trazer dois pontos. Primeiro, sobre a extinção da medida socioeducativa, e só indo um pouquinho, mas a gente já vai voltar. O outro sobre a unificação da medida socioeducativa, tá? São pontos também, temas que são recorrentes, tá? Não só na prova da Fundação Carlos Chagas, eu pude ver, mas em outras bancas também, tá bom? Bem, e aí eu chamo a atenção para dois artigos. Primeiramente, sobre a extinção. A medida socioeducativa será declarada extinta quando? Pela aplicação de pena privativa de liberdade. Aqui a gente já está falando de pena, hein? Não é medida socioeducativa, ou seja, nós já vamos falar disso, a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva. Só volta um pouquinho aqui comigo, Netinho. O que quer dizer, tá? O que esse artigo quer dizer? Ou seja, olha o que ele está falando, na aplicação de pena. Se houve a aplicação de pena, é que esse adolescente não é mais adolescente. Esse adolescente praticou nesse momento, em razão, né, por isso ele está recebendo uma pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, mas no caso aqui o que nos importa é uma privativa de liberdade, porque ele praticou já um crime. Então imaginemos uma seguinte situação. Aquele adolescente, né, estava respondendo por uma medida socioeducativa, ou estava respondendo a uma ação, né, que visava impor-lhe uma medida socioeducativa, e vem, nesse meio tempo, completar 18 anos e logo em seguida pratica um crime, tá? Se ele praticou esse crime, a ele também vai ser, né, respeitado, claro, devido ao processo legal, ampla defesa, o contraditório, provavelmente vai ser aplicada uma pena, tá? Se ele praticou um crime de roubo, de furto, enfim, tráfico de drogas, tá? Não importa, qualquer crime, a ele vai ser aplicada uma pena, tá bom? Então ele estava respondendo uma medida socioeducativa por algum ato infracional. Nesse meio tempo, veio ser, ou estava em cumprimento também, tá, gente? No caso aqui, até porque a gente está falando aqui já de cumprimento, né, do atendimento socioeducativo, e ele estava em cumprimento dessa medida socioeducativa, mas nesse meio tempo, tá, entre o processo, o trânsito em julgado da medida socioeducativa, ele praticou um crime e veio a responder também nesse meio tempo, enquanto ele cumpria a medida socioeducativa, por um crime. E aí ele foi reconhecido, tá, a autoria e a mentalidade desse crime, aí ele foi aplicado uma pena, só que ele está em cumprimento de medida socioeducativa. E aí, o que o juiz vai fazer? Aí a lei do SINASE, né, vai nos trazer essa resposta, ou seja, diz que, voltando aqui ao artigo 46, que quando for aplicada essa pena privativa de liberdade e se essa pena for cumprida em regime fechado ou semiaberto, tá bom, gente? Não é prisão preventiva, não é pena restritiva de direito, tem que ser uma pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto. Em execução provisória, ou seja, não houve o trânsito em julgado ainda do processo, ou em execução definitiva. Nesses casos, pode voltar aqui comigo, nesses casos, pessoal,
essa medida socioeducativa vai ser extinta pelo juízo da Vara da Infância e Juventude, tá? Por quê? Porque sobressaiu então uma pena privativa de liberdade que precisa ser cumprida em regime fechado ou semiaberto e que não mais, claro, por óbvio, não vai mais poder ser executada e não pode ser executada dentro de uma unidade socioeducativa. Ela precisa de ser executada, claro, no estabelecimento prisional, tá bem? Então isso é interessante, queria chamar a atenção para vocês, porque eles trazem esses casos, tá? Essa problemática, e querem que vocês respondam justamente isso. Agora, é claro, como eu disse, tem que ser a aplicação de uma pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória, né, ou definitiva, a depender se houve ou não trânsito em julgado do processo crime, tá bem? Olha o que diz o STJ, inclusive, sobre isso, voltando aqui na tela um pouquinho, que é válida a extinção da medida socioeducativa de internação quando o juiz da execução, ante a superveniência de processo crime após a maioridade penal, entende que não tem mais objetivos pedagógicos em sua execução. Tá bom? Então o STJ também ampara, tá, o que vem dito por esse artigo e as decisões judiciais nesse sentido. Quanto à unificação, já é um outro ponto, né? O artigo 45 diz que se no transcurso da execução, ou seja, durante a execução, sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos o Ministério Público no prazo, e também, né, e o defensor, tá? Pode ser advogado ou defensoria pública, em 3 dias. E é vedado a autoridade judiciária determinar o reinício do cumprimento de medida socioeducativa ou deixar de considerar os prazos máximos, lembra, gente? 3 anos, tá? Que é o prazo máximo, e de liberação compulsória, aí seria de 21 anos, tá bom? Excetuada a hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução. Então volta aqui comigo, gente. Olha, se no transcurso da execução sobrevier uma sentença de nova medida, ou seja, o adolescente praticou uma medida, um ato infracional e recebeu uma medida socioeducativa e está ali cumprindo essa medida socioeducativa. Só que durante a execução ele já tinha praticado, né? Quando ainda adolescente, ou antes de receber essa medida socioeducativa, ele já tinha praticado também um outro ato infracional, mas que a gente não sabe qual motivo, o processo ainda não tinha se iniciado, ainda estava em um momento, em uma fase que ainda não tinha se findado ainda, tá? Então, o que acontece? Nessas hipóteses, se sobrevém uma aplicação de uma medida socioeducativa durante a execução de uma outra medida socioeducativa, ou seja, por um ato infracional anterior ao início da execução dessa primeira medida socioeducativa que ele está cumprindo, o juiz deve, então, ouvido o Ministério Público, proceder à unificação. Ele vai unificar essas medidas socioeducativas, respeitando sempre o prazo máximo, né, de 3 anos da internação, que é o caso, tá? Ou outro prazo que ele entender cabível, né, a depender do caso concreto, tá bom? E lembrando, e esse é o grande ponto, cuidado, porque para que o magistrado faça essa unificação, essa medida socioeducativa tem que ser anterior a essa medida socioeducativa que está se executando. Se ela for cometida, ou seja, se o adolescente está cumprindo medida socioeducativa e ele comete, por exemplo, dentro da unidade socioeducativa um outro ato infracional, por exemplo, teve uma briga lá, uma rebelião, e ele praticou um ato infracional análogo ao homicídio, neste caso aqui, ele não vai proceder à unificação, tá bom? Ele vai ficar lá o prazo da medida socioeducativa anterior e o prazo dessa medida socioeducativa nova, mas, claro, respeitados, né? O prazo máximo das medidas socioeducativas, que são 3 anos, e a liberação compulsória, que se dá, como eu disse no início da nossa revisão, com o advento dos 21 anos de idade. Tá bom? Vamos continuar? Há possibilidade, gente, de cumprimento imediato. O que eu quero dizer aqui? Por exemplo, se o adolescente estava respondendo por medida socioeducativa e ele estava internado provisoriamente, ou mesmo que ele esteja internado, né, provisoriamente, ele vem ali a receber uma medida socioeducativa. E aí ele quer recorrer, tá? É possível que ele possa, né, é possível ele, ao invés de ele recorrer ali em liberdade, ele possa já receber o cumprimento imediato, ou seja, antes mesmo do trânsito em julgado dessa ação que lhe aplica uma medida socioeducativa? A resposta é positiva.
tá bom? O STJ já analisou essa questão, tá? E entendendo que a medida socioeducativa, inclusive, não representa uma punição, né? Não há um caráter retributivo, como a gente vê ali no âmbito do direito penal, tá bom? Então não é uma punição, então seria então um instituto ali visando a ressocialização, a reintegração desse adolescente à sociedade, então entende-se que sim, ele já poderia ir respondendo, tá? Só volto um pouquinho na tela para a gente chegar nessa conclusão. Medida socioeducativa não é punição, senão um mecanismo de proteção ao adolescente à sociedade, natureza pedagógica e ressocializadora. Então, a sua imediata execução não expressa ofensa ao princípio da não culpabilidade, que é o princípio lá, né, pessoal, contido lá no artigo 5º da Constituição, da não culpabilidade ou da presunção de inocência, é uma grande discussão, né, mas prevalece que na Constituição é da não culpabilidade, e no Pacto São José da Costa Rica estaria previsto o lado da presunção de inocência até o trânsito em julgado. Então, o cumprimento imediato não há problema, porque não teria essa violação a esses princípios, tá bem? Vamos aqui falar rapidinho, gente. Vou remeter vocês aqui à leitura do artigo 136 do ECA, que é muito importante, porque a gente não vai ter tempo, claro, porque trata das atribuições do Conselho Tutelar. Tá? São diversos incisos que estão lá, tá bom? Eu vou pedir que vocês façam a leitura atenta desses incisos, cai bastante, tá? Principalmente naquelas situações em que o Conselho Tutelar representa ao Ministério Público para a tomada de alguma providência, como, por exemplo, acolhimento familiar, suspensão ou extinção do poder familiar, tá bom? Então é muito importante e também que vocês leiam, e também há muitas atribuições que são do próprio Conselho Tutelar, que, no meu sentir, é o principal órgão aí da rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente, tá? Voltando aqui, avançando um pouquinho, gente, a prevenção especial também, eu vou pedir para que vocês leiam aqui essa questão da regulação de diversões e espetáculos públicos, a proibição de adquirir certos produtos também, que já vi cair, tá, nas questões, e vamos falar um pouquinho da autorização para viajar. Tá? Lembrando aqui que a viagem nacional, né, está destacada lá no artigo 83 do ECA e diz que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 poderá... Lembre que mudou, tá, gente? Antes era 12 anos, tá bom? Agora são 16 anos. Poderá viajar para fora do comarca onde reside desacompanhado dos pais ou de responsável sem autorização judicial. Ou seja, contrário senso, se tiver autorização judicial, o menor de 16 anos pode viajar, tá bom? Dentro do país, tá, gente? Vamos lá. Depois a gente vai falar da internacional rapidamente. Então, adolescente com 16 anos completo, mesmo que sem pais, não precisa de autorização judicial. Incompletos, se sem os pais ou um responsável, precisa de autorização judicial. E essa autorização não vai ser exigida quando for uma comarca contígua à da residência da criança, ou seja, aqui, né, nós estamos em Brasília, então assim, o entorno, nós temos várias cidades aqui do Goiás, como Valparaíso, Novo Gama, então não seria exigido porque são comarcas contíguas, né, estão ali bem próximas, tá, à nossa capital aqui. Se na mesma unidade da federação, ou seja, é uma comarca, né, está dentro, por exemplo, do estado de Minas Gerais, a pessoa vai sair ali de Belo Horizonte, vai para Ouro Preto, por exemplo, você está próximo, está dentro da unidade da federação, ou ainda incluída na mesma região metropolitana. São Paulo é um bom exemplo disso, né? Ali nós temos várias cidades ali que ficam ao redor ali da cidade de São Paulo e que compõem a região metropolitana. Nesses três casos, ainda que ele seja menor de 16 anos, ainda que esteja sem autorização judicial, ele pode viajar desacompanhado, tá bem? E o segundo caso, a criança estiver acompanhada, né, o adolescente, de ascendente ou colateral maior até o 3º grau. Então, colateral maior até o 3º grau é tio, tá? Comprovado documentalmente parentesco. E de pessoa maior que esteja expressamente autorizado pelo pai, mãe ou responsável, tá bom? Olha aqui que eu falo, isso é um pega. Primo, ele é em 4º grau. A gente tem que lembrar daquela linha, né, gente, do direito civil. Primo é um parente colateral em 4º grau. Então, nesse caso, ele não pode com ele, só com autorização judicial, tá bem? Vamos lá, lembrando dessa resolução que é bem importante, tá? 295/2019, que é a Viagem Nacional de Crianças e Adolescentes. Ela coloca mais duas situações que não precisa de autorização judicial. Eu vou remeter também a leitura, tá bom? Mas vou falar aqui rapidamente. A criança ou adolescente menor de 16 anos pode viajar desacompanhado expressamente autorizado por qualquer dos seus genitores ou pelo responsável legal por meio de uma escritura pública ou de um documento particular com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade, tá bom? E segue-se o tratamento dispensado à viagem exterior.
e a criança ou adolescente menor de 16 anos também pode apresentar um passaporte válido que conste essa expressa autorização para que viajem desacompanhados aqui já ao exterior, tá bom? Então essas duas hipóteses, a resolução 295 de 2019 do CNJ, vem aí facilitar, né, a vida aí dos pais, tá, que desejam aí que seus filhos viajem desacompanhados, tá bom? É interessante também dizer, tá, que aqui na resolução prevê que a autorização concedida deverá fazer constar o prazo de validade dessa autorização. E se não disser nada, ela vale por 2 anos, tá bom? Isso cai também, tá, gente? Vamos lá. E viagem internacional? Quando for exterior, a autorização é dispensável. Se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável, ou se viaja na companhia de um autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Sem autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente pode sair do país, em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior, tá? Em hipótese alguma. Então, ou sai com os dois pais com o responsável, ou sai com um pai expressamente autorizado pelo responsável. Na companhia, sem na companhia de um deles, não pode, tá bom, gente? Vamos lá. Ó, falar rapidamente aqui da adoção, tá? E eu queria falar da colocação em família substituta, que é a modalidade tutela, guarda e adoção. Vou remeter a leitura da tutela e guarda, tá bom, gente, que cai. E queria falar rapidamente aqui da adoção. A adoção, ela é irrevogável, tá? Não pode ser revogada, tá bom? O pessoal às vezes traz isso, o examinador traz isso em questão. Depois surgiu uma situação, aí os pais não quiseram mais, decidiram revogar. Não pode, inclusive tem punição específica para isso, tá? Não é uma punição criminal, né? Mas há uma restrição depois para que o casal, o pai ou a mãe, o pretendente à adoção volte ali se habilitar nos cadastros de adoção, tá bom? Pode ser excepcionalizado, já teve, tá, a decisão do Superior Tribunal de Justiça flexibilizando essa regra da irrevogabilidade pelo superior interesse. Claro, a criança foi adotada, o adolescente está em uma situação passando por violência doméstica familiar, está passando por maus tratos, enfim, é possível revogar, tá bom? Então, você tem que olhar, vocês têm que se atentar para o comando da questão, o que a questão está pedindo, o que a questão está exigindo, tá bem? Ela é personalíssima, não pode ser por procuração, tá? Ela é plena, tá bom? Desliga-se qualquer vínculo, ela é incaducável, ou seja, não tem prazo, tá bom? Isso não acaba, né? A adoção, ela é ad eterno, tá bom? E ela também é deferida em relação a pessoas específicas, ela é personalíssima, tá? Ela pode ser unilateral, quando se rompe apenas um vínculo, por exemplo, a adoção de um padrasto, né? O pai morreu, a mãe casou de novo, tem um padrasto ou uma madrasta, tá bom? E aí, morreu ou está destituído do poder familiar, essa pessoa pode adotar sozinho, tá bom? É um só adotando, tá? Bilateral, que é o mais comum, rompe-se os vínculos com os pais anteriores, aos pais biológicos, pai e mãe, tá bom? E a brasileira, lembrando que não é procedimento formal, mas é uma prática, inclusive, contrária à lei, tá bom? Vamos lá. É possível adoção póstuma? Sim, o STJ já disse isso, tá bom? Desde que tenha havido manifestação inequívoca da vontade de adotar e tratamento, claro, público, né? Como ali um estado de filho, tá bom? Falar rapidamente só do prévio cadastramento. A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou foro regional um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados por pessoas interessadas na adoção. Peço também para que leiam esse artigo. Principalmente, gente, essa exceção aqui, que é o parágrafo 13º ou 13, tá? Que diz que somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, olha, domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente, quando se tratar de pedido de adoção unilateral, que nós tratamos, que é quando né, só vai adotar, por exemplo, um padrasto, uma madrasta, né, e ali houve uma destituição do outro, né, do pai ou da mãe, né, dependendo do caso do poder familiar ou até o falecimento. Se for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afetividade e afinidade, ou oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos. Gente, ontem eu vi uma questão falando maior de 2 anos, tá? Mais de 3 anos, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laço de afinidade e afetividade e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas no 237 ou 238, que seriam burlas aqui à lista de cadastramento, tá, gente? Então é possível fora do cadastro? Sim, nessas 3 hipóteses, tá? Isso cai bastante, tá bom? Essas exceções, é claro, as bancas buscam aí, não a regra, né, por vezes, mas as exceções que tornam a questão mais difícil, e é importante
que vocês saibam disso, tá bom? Então, hipótese fora do cadastro, eu pus aqui unilateral, família extensa ou ampliada, tá? E quem já possui guarda ou tutela com criança com mais de 3 anos, tá certo? E também, né, em nome aqui, não vamos fechar os olhos, pode voltar um pouquinho aqui, Neto. A gente tem que lembrar o seguinte, a criança, né, o direito da criança e do adolescente é regido pelo superior interesse da criança e do adolescente, que é o sobreprincípio aí que rege toda a matéria, todo esse ramo do direito. E, por vezes, nós sabemos, né, o Brasil, inclusive, no seu interior, eu já lidei com isso, nós temos casos de crianças que foram adotadas à brasileira, sem um procedimento formal, e lá na frente já estão lá com 10, 11, 12, 14 anos, você não pode ali negar uma realidade, tá? Já existe ali um fato consumado, né? Já há uma situação ali que, se você proceder e falar, não, aquele procedimento foi irregular, está errado, então eu vou tirar esse adolescente, essa criança desses pais adotivos e vou colocá-lo, né, numa lista, né? Como é que eu vou fazer isso? Vou trazer ele de volta, vou colocar num acolhimento institucional? Então, isso é uma problemática muito grande que acontece, tá, diuturnamente no nosso país, infelizmente, né, porque nós rogamos para que todos os procedimentos de adoção sejam os mais formais possíveis, né, porque isso é para resguardar o direito da criança e do adolescente, mas acontece isso, e quando isso acontece, não são raros os casos, tá, em nome do superior interesse da criança, mesmo aquelas pessoas que estejam fora do cadastro, tá bom? E isso também é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autoriza-se, então, mesmo que seja fora do cadastro, mesmo que tenha passado pelo procedimento formal de adoção, que ali se sedimente aquela situação, dizendo, não, esses aqui são os pais dessa criança, desse adolescente, em que pese não ter sido observado do procedimento, tá bom? Vamos voltar aqui só falar um pouquinho nacional, internacional. O que é adoção nacional? Gente, a adoção nacional é aquela realizada por pessoas que sejam residentes e domiciliadas no Brasil. Tá? Então, a adoção nacional é essa. E ela é a preferível, né? Nós temos até um triângulo, né? A gente faz aqui nos nossos cursos, mostrando o qual é mais preferível. O mais preferível é que seja feita uma adoção nacional por brasileiros. Tá? E o que é a adoção internacional? A adoção internacional é feita por aquela pessoa, o adotante, né? Ou os adotantes residem ou são domiciliados no exterior. É só isso. Se o brasileiro é adotante, um casal brasileiro pretende adotar uma criança ou um adolescente no Brasil, mas reside nos Estados Unidos, adoção internacional, tá bom? Então, assim, a adoção internacional não está relacionada à nacionalidade do adotante, mas sim onde ele reside ou é domiciliado, certo? Vamos lá, gente. Falar um pouquinho aqui do depoimento especial, que é uma das leis esparsas também, que vem caindo muito, tá? Nos concursos aí de magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública, que é o nosso foco aqui de hoje. Ele traz 2 institutos importantíssimos, a escuta especializada e o depoimento especial. Eu vou remeter também à leitura, tá? Porque vira e mexe, e a FCC fez uma questão assim, eles trocam esses conceitos, tá? Eles põem, o depoimento especial, procedimento de entrevista sobre situação de violência com a criança, e joga aqui, escuta especial. Então, não. Vamos tomar muito cuidado com isso, tá, gente? A escuta especializada, ela é uma entrevista, tá? Pelos órgãos de rede de proteção. Ela não tem finalidade de produzir provas. O objetivo, está lá no artigo 19 dessa lei 13.431, é assegurar o acompanhamento da vítima ou da testemunha de violência. O objetivo é só esse, para superar as consequências da violação sofrida, limitada ao estritamente necessário para o cumprimento da finalidade da proteção social e de provimento de cuidados. Então, muito cuidado, tá, gente? Aqui nós estamos falando de escuta especializada. Lá do outro, né, o depoimento especial, ele é uma oitiva. Aqui sim, só quem pode fazer a autoridade policial ou judiciária. E eles misturam esses conceitos, tá, gente? Põe escuta especial como sendo depoimento especial e põe depoimento especial como sendo escuta especializada, tá? E não é, tá bom, gente? A gente tem que tomar muito cuidado, não é. Muito cuidado porque eles trocam isso sempre, tá? Para pegar vocês, mas vocês estão aqui, preparados aqui por nós, pela essa grande equipe aqui do GRAM, e eu tenho certeza que vocês não errarão isso, tá? E, em regra, deve ser realizada apenas uma vez, tá bom? Aqui, não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade e houver concordância da vítima ou da testemunha ou do seu representante legal. Então, para se evitar o quê, né, gente? Volta aqui só um pouquinho, né, tio? Para evitar o quê? A revitimização, que é o principal o objetivo né, da lei, é justamente se evitar a revitimização daquela criança, daquele adolescente que já ali sofreu uma violência
sexual, por exemplo, ou qualquer outro tipo de violência perpetrada aí pelos seus pais, pelos seus responsáveis, tá? Ali, ou por outra pessoa, claro, né? Isso não cinge só pais e responsáveis, tá bom? Mas é muito importante, pode voltar aqui comigo na tela. Apenas uma vez, tramita em segredo de justiça, gravado em áudio e vídeo, tá? Para garantir a qualidade, né? E pode ter rito cautelar antecipado, em caso de menor de 7 anos e caso de violência sexual, que é justamente o que fala o artigo 11. O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova quando criança ou adolescente menos de... Claro, aqui até falou errado, né? Adolescente menos de 7 anos não existe. A lei pecou aqui o legislador, né? Às vezes a gente vai esses errinhos mesmo. Ou em caso de violência sexual, tá bom? Então, criança com menos de 7 anos e violência sexual segue, então, esse rito cautelar aqui, tá? Para o depoimento especial. Então, muito cuidado, gente. Eles mexem muito com isso. Escuta especializada e depoimento especial. Leiam isso, leiam essa lei, tá? Vamos aqui passando agora já para o finalmente da nossa aula. Eu queria falar só um pouquinho de crimes e infrações administrativas. Eles também, a banca gosta muito de pegar esse crime aqui, do artigo 228, que é o deixar o encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção de saúde a gestante de manter registros. Manter registro na forma e no prazo referidos no artigo 10, tá bom? Tem um prazo lá no artigo 10, é um prazo inclusive longo, tá bom? Vocês vão ler lá depois, tá? Que o encarregado do serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde, um médico, um enfermeiro, tem que manter esses registros. Se não manter, é crime, que pode inclusive ser culposo, mas é crime. Agora eles gostam de misturar com isso aqui, deixar o médico ou essa infração administrativa, deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental para a escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos. Veja, uma coisa, gente, é o crime de deixar o encarregado de serviço à saúde de manter o registro, isso é crime. Já aqui, nós estamos falando aqui de deixar o médico, professor ou responsável também de estabelecimento da saúde ou de ensino, mas de falar sobre confirmação ou suspeita de maus tratos, tá? Então a banca às vezes gosta de trabalhar isso, coloca isso aqui como sendo crime e coloca o outro como sendo uma infração administrativa, ou seja, coloca a questão do encarregado de manter os registros médicos como sendo uma infração administrativa, quando é crime, e coloca essa situação aqui de deixar o médico, o professor, de comunicar, né, aos órgãos de proteção a confirmação ou suspeita de maus tratos como sendo crime. E isso é uma infração administrativa, tá bom? Então tem que tomar cuidado porque trazem palavras parecidas, estabelecimento de saúde, ensino, médico, né? Então, para confundir o candidato. Então, eu chamo a atenção para essas duas situações, tá? Quero falar aqui também, tá, do descumprimento doloso ou culposamente dos deveres inerentes ao poder familiar, tá bom? Que não existe mais essa palavra para poder, né? Ou decorrente da tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. Por exemplo, deixar de dar vacinas no calendário obrigatório, tá, gente? Se for uma grande discussão, teve a situação do Covid, tem que vacinar, não tem? E já vi questões tratando disso, dizendo que os pais deixaram, falaram que não ia vacinar não, a criança pegou uma doença, e aí, tá? Então isso aqui também é uma infração, não chega a ser um crime, tá? Mas é uma infração administrativa, e eu quero falar dessa aqui ainda, que é hospedar também sempre cai, gente. Hospedar crianças ou adolescentes acompanhados dos pais ou responsáveis, ou sem autorização escrita desses, ou do juiz, né? Em hotel, pensão, motel ou congênere, tá? Isso também, gente, cai toda hora, tá? Inclusive, eu vi uma questão, se eu não me engano, de Defensoria Pública do próprio Mato Grosso, dizendo que a criança tinha sido hospedada, pode voltar comigo, que a criança tinha sido hospedada no hotel, uma adolescente tinha sido hospedada 17 anos, e depois voltou lá, hospedou-se de novo. Então, eu vou remeter à leitura, por quê? Porque se você faz isso, é uma infração administrativa. Se há uma reiteração, há uma suspensão ali já da autorização daquele hotel funcionar. E se reitera, né, novamente, aquele estabelecimento, inclusive, pode vir a ser fechado, tá bom? E essa, inclusive, era o gabarito da questão. Tá certo? Gente, último tema aqui, só para a gente não deixar passar em branco, tá? É um tema mais atinente, como eu disse, ao direito penal. Certamente
os nossos grandes professores de direito penal tratarão deles com vocês, mas eu queria deixar de falar, tem 2 crimes hediondos, tá? Que estão previstos lá na Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, que é o artigo 240, tá? Que é o produzir, reproduzir, fotografar, mas não o caput, tá? O hediondo tá aqui no parágrafo 1º, tá bom? Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer meio intermedia a participação de crianças ou adolescentes nas cenas referidas no caput desse artigo, ou com quem conhece contracena, e também o inciso 2, tá? Porque é todo o parágrafo 1º, tá bom? E o 241B, que é adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Nesses 2 casos, nós estamos diante, pode voltar comigo, nós estamos diante aqui de 2 crimes hediondos que estão expressamente ditos lá na Lei 8.172, tá? Então, assim, se é hediondo, nós temos todas aquelas repercussões de ser um crime hediondo, né? Que não é suscetível de indulto, de graça, e também tem questões relacionadas ao livramento condicional, tá? E todas aquelas outras implicações que decorrem do fato de ser o crime hediondo. Pessoal, com essas dicas aqui, eu quero me despedir, tá? Dizer que foi aqui um prazer ter estado com vocês esses nossos 50 minutos, talvez um pouquinho mais, aí me desculpe pela ter ultrapassado o tempo, mas eu acho que esses pontos aqui são os pontos são pontos importantes, tá? São pontos que podem e tenho certeza que irão ajudar todos vocês aí nessa prova de defensor público do Estado do Mato Grosso, e aproveito, né, desde já para convidá-los para os nossos cursos aqui no GRAM, os cursos regulares, os cursos específicos, tá? Para cada concurso, que a nossa equipe aqui é extremamente gabaritada, preparada, estamos aqui com o melhor time de professores do Brasil, certamente, e que que com certeza ajudarão todos e a todas, né, vocês que tenho certeza serão futuros e futuras defensores e defensoras, a lograrem êxito, a alcançar os seus objetivos, e aí sempre é o sucesso de vocês aí nos concursos vindouros, tá? Para além, claro, desse da Defensoria Pública, os demais concursos que sempre estão aí saindo toda hora aí os editais, tá bem? Conte sempre conosco, foi um grande prazer estar aqui com vocês e espero vê-los numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau!